Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. Mentiras sobre o cálcio. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e quero falar hoje sobre a mentira que estão constantemente nos vendendo sobre o cálcio, a necessidade de consumir suplementos de cálcio. Veja, no mercado há uma quantidade de suplementos que, inclusive hoje em dia, convenceram os médicos a recomendar às pessoas que estão tendo osteoporose, que é a perda de osso, que consumam suplementos de cálcio. Esses suplementos de cálcio muitas vezes são mastigáveis. É um cálcio solúvel na boca que se mastiga e se absorve. Outras vezes temos comprimidos de cálcio de diferentes marcas, de diferentes formas, e tudo isso está sendo vendido com a ideia de que devemos substituir a perda de osso. É comum em pessoas mais velhas haver perda de osso, chamada osteoporose, onde o osso se torna poroso. Então estão nos recomendando fortemente que consumamos cálcio, cálcio, cálcio. Antes de te explicar sobre este tema, de por que é uma mentira o que estão nos vendendo sobre o cálcio, quero te explicar que o osso não é feito apenas de cálcio. É verdade que o cálcio é o mineral principal, do qual temos a maior quantidade, não. Mas para você construir um osso, você precisa no mínimo desses 6 minerais distintos. Você tem que ter cálcio, tem que ter magnésio, tem que ter fósforo, tem que ter flúor, como o fluoreto que é usado para os dentes, que é utilizado na pasta de dentes. Tem que ter cromo e tem que ter zinco. Além disso, você precisa de proteínas e colágeno e outros elementos para poder construir um osso, além de água. O osso tem quase 45% de água. Mas enfim, quando falamos de perda óssea, não estamos falando apenas de perda de cálcio. Então é impossível substituir o osso apenas tomando cálcio, porque para construí-lo você precisa de tudo isso. Vou até o quadro um momento para explicar. Veja, o corpo é naturalmente sustentado por uma estrutura óssea. Os ossos criam uma estrutura que desce da coluna vertebral. E então estão as costelas. Ok? E tudo isso está sustentado por uma estrutura óssea que inclui o quadril, que inclui tudo isso, e todo o sistema de ossos. Não é o que dá forma ao corpo, é o que sustenta toda a estrutura. Então é uma estrutura muito importante. Agora, esse osso, e eu faço aqui um desenhinho, perdoem o desenhinho. Ok, esse osso, cada osso, quando o osso começa a ficar poroso, começa a criar poros, pois obviamente está perdendo o osso. Agora, o que se assumiu é que o que está perdendo é somente cálcio, mas isso não é verdade. O que o osso está perdendo é tudo o que o osso contém, que contém seu flúor, contém seu cromo, contém seu zinco, contém tudo o mais. Os outros são 6 elementos mínimos de minerais que estão sendo perdidos todos juntos. E por isso dizemos que perdemos osso. Agora, a solução de dar cálcio a uma pessoa não resolve esse problema. Na verdade, o que faz é agravá-lo. E vou explicar agora por que isso o agrava. Porque realmente o cálcio tem um efeito excitante. E o que acontece? O que vimos no tema do metabolismo é que a perda óssea, como tal, é acelerada por um sistema nervoso excitado. Quais pessoas têm muita perda óssea em muita osteoporose? As pessoas que têm um sistema nervoso excitado. O sistema nervoso excitado, que é o que os médicos chamam de simpático, está relacionado a lutar ou correr. Quando o corpo está bem excitado, o sistema nervoso está bem excitado, o que significa que se está sob muito estresse, dorme mal, tem alertas, tem alarmes, tem ameaças, tem todo esse tipo de coisas que tiram o sono da gente. Pois o sistema nervoso, quando se sobreexcita, uma das coisas que acontece é que para você construir um osso, qualquer osso para construí-lo, existem 2 tipos de células que estão ativas. Na criação do osso ou na manutenção dos ossos, existem células chamadas osteoblastos, que são as células que constroem os ossos. Elas os criam, ou seja, pegam os minerais que listamos: o cálcio, o magnésio, o fósforo, o flúor, o cromo,
o zinco, misturam com colágeno, que é o que constrói a pele, adicionam água e tudo mais, com isso criam o osso. Assim, os osteoblastos criam o osso. Agora, por outro lado, como o osso tem uma vida, o osso não dura para sempre. Um osso pode durar 1 ano, 1 ano e meio, no máximo, uma célula de osso, pois esse osso precisa ser substituído todos os dias. Parte dos seus ossos morre e parte nasce. A parte que nasce, nasce através dos osteoblastos, mas a parte que se quebra, que precisa ser removida porque está morta, é retirada pelos osteoclastos. Esta é uma célula distinta, que o que faz é remover o osso morto. Assim ela constrói. Ela destrói, ela constrói, ela destrói. O que acontece? O que se descobriu é que quando uma pessoa tem um sistema sobreexcitado, uma das coisas que o sistema sobreexcitado faz é consumir cálcio, porque o cálcio não tem um efeito tranquilizante como o magnésio ou como o potássio. O cálcio é um mineral excitante. Quando uma pessoa toma cálcio, está excitando mais o sistema, portanto, causa mais excitação. Agora, o que foi descoberto quando o sistema nervoso excitado está ativo demais, que está demasiado excitado, que pode ser por estresse ou por consumo de cálcio, que o excita ainda mais. Estes que estão aqui, os osteoblastos, deixam de funcionar. Isso está na literatura clínica. Quando deixam de funcionar, continuam funcionando aqueles que os quebram, que então causam essa perda de osso, que tentamos substituir com o cálcio. Ou seja, a perda óssea está sendo causada porque a parte que cria o osso, as células que criam o osso, que são os osteoblastos, deixaram de funcionar devido ao sistema nervoso excitado, que está superexcitado e os para. E, no entanto, continuam funcionando aqueles que quebram o osso. Assim, é assim que a pessoa vai perdendo seu osso. Agora, há literatura que você pode investigar, por exemplo. Há um estudo que diz, o British Medical Journal, o Jornal de Medicina Britânica em 2015, que se chama Aumento da ingestão de cálcio. Pode impulsionar a saúde. Este estudo, basicamente, demonstrou que aumentar a ingestão de cálcio não produz uma melhoria na saúde. Há outro estudo que foi realizado pela American Society of Nephrology, que é a Sociedade Americana de Nefrologia, que são os especialistas em rim, e diz que os suplementos de cálcio podem aumentar o risco de pedras nos rins, ou seja, basicamente o que demonstra é que usar mais cálcio aumenta a incidência de pedras nos rins. Inclusive, há estudos que demonstram que o consumo de cálcio está associado a um maior número de ataques cardíacos entre as pessoas que mais consomem cálcio. Se você quer saber ainda mais informações e ler inglês, recomendo que leia o livro sobre cálcio online, A Mentira do Cálcio, do Dr. Robert Thompson. De qualquer forma, a perda óssea não é resolvida. A osteoporose não se resolve apenas tomando cálcio. Para resolver esse problema, é necessário acalmar o sistema nervoso excitado, fazer com que a pessoa comece a dormir melhor, que se alimente de forma saudável e, ao comer de forma saudável, ela estará consumindo tudo o que precisa para que o corpo possa utilizar cálcio, magnésio, fósforo, flúor, cromo e zinco que vem dos alimentos para que construa seus ossos e pare de perder massa óssea. Então, isso eu comento, porque a verdade sempre triunfa.